God is good, amém? All the time. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Não sei como é que vai ser, que eu tenho algumas coisas para estar lendo e o pastor vai estar traduzindo, mas o Senhor vai dar graça, amém? A última vez que eu tive a oportunidade de ministrar a palavra aqui, eu estava comentando com a pastora, esperar o pastor chegar lá, amém? Ele começar a traduzir. Lift up your hand if you can hear me. Everybody with the phones, or? Tá ligado aí, pastor? Yes. Hello? Can you hear me? Okay. Thank you. Oi, pastor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amen. Praise be to the name of the Lord Jesus. Eu estava falando que a última vez que eu tive a oportunidade de estar ministrando a palavra, eu estava comentando com a pastora e com a Mili, tinha 15 pessoas na igreja, estava todo mundo desse lado aqui. 7 dormiu. And 7 fell asleep. Quer dizer, eu ainda estava bem ainda, né? Porque tinham 8, amém? Yeah, there was 8 acordaram, então eu estava bem. Então vamos ver como é que vai ser hoje, amém, Pedrão? Vamos agora não, espera um pouco aí. Ok, meus irmãos, vamos orar, amém? Let's pray. Senhor Deus eterno, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Deus. Senhor, que nesta noite, Senhor, venha ser canal, Senhor, May I be para os teus filhos, Senhor. instrument of Senhor Deus, que o Senhor venha me usar, Senhor, através da tua palavra, Senhor, que eu venha poder, Senhor, ministrar o que o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor, what you have put e aquilo que eu estudei, Senhor. and what I studied. Em nome de Jesus, Senhor, neste momento, Senhor, todo nervosismo sai em nome de Jesus, Senhor. All Senhor, todo ego, Senhor, lança fora em nome de Jesus, Senhor. Que neste momento, Senhor, o Senhor venha me usar, Senhor, que o Senhor venha falar através de mim, Senhor, para a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos estar falando hoje we're sobre going to be talking tonight lealdade e deslealdade. loyalty and disloyalty. Amém? Amen. E eu vou ministrar essa palavra I want to minister this word baseado no livro based on the book do pastor Dag, from Pastor. que chama Lealdade e Deslealdade, amém? That means that is. E eu vou estar lendo algumas páginas aqui, eu vou estar citando o nome do pastor várias vezes, vou estar lendo algumas páginas do From the livro, book, amém? Para que a gente possa compreender melhor. so that we understand better. Não sei como é que vai ser, na hora de ler eu vou estar parando para o pastor dar tempo de traduzir. I will give Amém? Tinha bastante coisa para falar, mas eu já comentei com a pastora que se não der tempo, para o ano que vem ela me dá a oportunidade de novo e aí eu termino a palavra, amém? Ok, então vamos iniciar. A palavra inicia com porquê lealdade. O porquê de ensinar lealdade. Amém? Esse pastor Dag, ele é um pastor com ministério muito bem sucedido, muito grande, igreja mundialmente, a sede central está no país da Sister Sandra, em Gana. Então ele é especialista nessa área de lealdade e deslealdade. Amém? Então ele diz aqui, no livro ele diz que em primeiro lugar, tenho notado a relevância desse tópico na palavra de Deus. Amém? Então quer dizer, nós podemos ver o tópico lealdade na palavra de Deus. Amém? Várias vezes, em várias passagens. E depois ele diz, e tenho observado o impacto que a lealdade e a deslealdade tiveram em igrejas e ministérios. Amém? Então ele tem observado o porquê a lealdade. Ele tem observado os tópicos na palavra de Deus, dentro da Bíblia. Amém? E o impacto que a lealdade e a deslealdade faz dentro do corpo de Cristo. Amém? Então, por que a lealdade? Isso é o porquê a gente estudar a lealdade. Amém? Então, nós vamos estudar 7 motivos. Eu não sei se eu vou conseguir falar sobre os 7, eu acredito que não. Mas o primeiro motivo é: lealdade é a principal qualificação de todos os ministros.
Lealdade é a principal qualificação de todo ministro, ou seja, de todo líder. Amém? E aqui no livro ele diz assim: uma pessoa inexperiente costuma pensar que quanto mais dons você possui, mais qualificado está para o ministério. Errado. Amém? Os dons ajudam, claro. Mas a qualificação principal é a lealdade. Amém? Minha pequena experiência tem me mostrado que as pessoas fiéis e leais na igreja são as mais bem qualificadas para serem líderes. Uma pessoa inexperiente pensaria que um amável irmão poderia ser um bom pastor. Amém? Uma pessoa carinhosa, uma pessoa carismática, uma pessoa que ama. Isso tudo ajuda, claro. Tem que ter tudo essas coisas. Mas a principal característica de um líder na casa do Senhor é a lealdade. E ele diz aqui, também pensaria que alguém com boa oratória poderia ser o melhor pregador. A Bíblia nos ensina que o requisito principal para a liderança é fidelidade, ou seja, lealdade. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 4:2, para que a gente possa realmente ver que está na Bíblia. Amém? É a Bíblia que nos ensina. 1 Coríntios 4:2 diz assim: além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel, ou seja, leal. Amém? Então, esse pensamento, talvez, nosso, de uma pessoa ser bonzinha, ser carinhosa, ser amável, isso tudo conta. Amém? Mas a Bíblia aqui, segundo a 1 Coríntios 4:2, diz que além disso, requer que nós dispenseiros, que cada um se ache. Além disso, requer que nos dispenseiros, que cada um se ache leal, fiel. Amém? Então, eu escrevi aqui, o mundo tem sofrido com líderes, ministros despreparados, incapazes de exercer liderança, e principalmente nas igrejas. A Bíblia nos ensina que o requisito principal não é ser bonzinho, carismático, pregar bem, ter uma boa oratória, mas sim ser leal. Leal a quem? Leal aos seus líderes, leal a Deus em primeiro lugar, e depois os seus líderes. Amém? Só um minuto, meus irmãos. One moment. Vocês vão ver isso várias vezes aqui. Eu coloquei até uma reserva aqui embaixo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Praise be God. A lealdade forma um muro de proteção na igreja. Protects the church. Quando os irmãos são leais, When brothers are quando nós somos leais uns com os outros, nós guardamos we protect a nossa liderança, our leadership, nós guardamos we protect uns aos outros. one another, E isso forma um muro, and that um creates muro, a wall um muro de lealdade na igreja. of protection, a wall of Um muro de loyalty, pessoas, um muro de proteção. a wall of protection. A palavra de Deus fala que Satanás está ao nosso derredor procurando uma brecha. The devil, Amém? the word Então, says quando the devil nós is somos leais, lying, nós formamos esse muro. someone to devour. Então, fica difícil de We Satanás are agir. together, a Porque wall nós of estamos protection. protegendo uns aos outros, Protect each other. nós estamos protegendo a casa do Senhor, nossa liderança, nós estamos protegendo We are protecting os princípios, principles, os valores da the igreja, values of the church, a identidade da igreja. the identity of the church. Amém? Amen. Ser fiel à visão, ser fiel a Deus, ser fiel aos nossos líderes. To Isso the faz, aqui nessa igreja aqui, a gente tem God. vários exemplos, amém? Various examples. Sobre lealdade e Loyalty and deslealdade. disloyalty. Amém? Eu posso ser os dois. I can be Eu both. posso encaixar na deslealdade. Graças a Deus, a palavra do Senhor fala I que could fit both Ele examples. não leva em conta o tempo da ignorância, amém?
think of the Então God talvez era o tempo da ignorância, amém? Mas hoje eu estou firme com o Senhor, eu estou do lado leal, But today amém? I'm in the Então eu posso sim falar sobre lealdade e deslealdade, So porque therefore entendo I can speak about o que é loyalty isso, amém? and speak of Louvado what it seja o is. nome do Amen. Senhor Jesus. E aqui, And here, esse muro de proteção guarda a identidade da igreja e os seus valores. the identity of the Amém? church and its values. Então, quando nós somos leais, nós formamos um muro de proteção Create a wall of da protection igreja, amém? to the Dos church, irmãos. to the A brothers, gente vai passar agora por um segundo motivo, para a gente poder entender melhor so that we can understand better como the que second Satanás agora reason. age com esse muro de proteção How does the que os devil irmãos attack fiéis this wall? formam na igreja, amém? As colunas fiéis formam na We are igreja. the faithful, Segundo motivo diz assim: the loyal para brothers. lutar contra a quinta coluna, amém? Repita comigo: para lutar contra a To quinta fight against coluna, the fifth column. amém? E o nosso primeiro The foi first was que a característica de um ministro the é characteristics. lealdade, amém? The first E o characteristic segundo, of para the lutar minister contra a is quinta loyalty. coluna. And the second Vou estar lendo o livro agora, uma parte do livro, to fight against the fifth column. que é o exemplo da quinta coluna, para que What is vocês the fifth entendam o column? que é a quinta I coluna. want you to understand Amém? what the fifth column is. Então diz assim: cedo em meu ministério Earlier in percebi my ministry, que o diabo I found that é especialista em destruir the a devil igreja, is a specialist in trabalhando do lado de dentro da igreja. working from the inside out, Amém? from inside the Se church. você for um bom ministro, chamado por Deus, e If fizer you're a as called coisas man of certas, God and does everything o diabo right terá according to the will of God, pouca oportunidade de lutar contra você do lado de fora. fight E aqui tem um versículo you que é em João against 14:30. the outside. João 14:30. In John E Jesus diz assim: 14:30, it says, porque se aproxima o princípio deste mundo e nada tem em "Prince of mim. this Amém? world is near, Mateus 4, and se has eu não me not been engano, me." na tentação de In Jesus, Matthew Satanás chapter 4, agiu contra ele do lado de fora. the Mas devil como attacked Jesus Jesus from the outside não in, tem nada com o but inimigo, he had nothing on o him. inimigo perdeu. Because he had nothing Assim with é the esse muro de devil lealdade. Quando a gente está nesse muro de lealdade, Satanás tenta contra nós, mas nós nada protects. temos contra ele, com ele, We have nothing with him. nós nada temos com ele, então ele He perde. he loses Amém? against us. Amen. E aqui diz assim, And here we see agora eu quero also falar para vocês I wanna tell you o exemplo the example que ele dá aqui that he gives sobre a here quinta coluna para que os irmãos about entendam. the fifth column, so that you Nós vamos understand no what 9, that 10. is. Ok. Lembro-me da história que li I remember sobre um general do exército that I read about que the sitiou, ou seja, cercou uma grande cidade com o objetivo de the conquistá-la. city to conquer it. A comunidade era fortemente protegida Was por muros e strongly portões protected by gates imponentes, ou seja, fortes. and by O strong gates exército and general strong walls. cercou a cidade pronto para atacar. Surrounded Um the city amigo do general and a friend of the general aproximou-se e perguntou-lhe: came near and Senhor, asked como him, pensa que poderá suplantar, ou seja, entrar as defesas deste lugar? overthrow the defenses. Ninguém nos relatos anteriores. Tá bem, pastor, para acompanhar legal? Repete essa última frase. Ninguém nos relatos anteriores No one in the earlier recentes accounts foi capaz was able de to, conquistar esta cidade. O general do and exército the general sorriu e disse: smiled and said, será minha quinta coluna. it will be my fifth column. Conto com ela para mostrar minha estratégia. Fifth column. O amigo do general estava muito And interessado the e general's perguntou: friend was very o que é esta quinta interested coluna? and asked what it is. Pensei que o Senhor tivesse 4 I colunas. thought that you had O four general do columns. exército respondeu: And the tem general uma said, quinta I have a coluna. fifth column. Ah, entendo, disse o homem e perguntou: é a tropa especial ou são paraquedistas? Or is it the O general sorriu e disse: não, nada disso. Minha quinta coluna é baseada nos meus espiões. my spy. Repita comigo: nos meus espiões. My spies. Agentes, amigos e colaboradores que estão dentro da cidade. Apenas esperem.
eles abrirão aqueles grandes portões pelo lado de dentro, e os meus exércitos atacarão. Meus irmãos, eu não sei se vocês podem entender aqui o exemplo que ele deu sobre a quinta coluna. O diabo, quando ele não acha brecha, da mesma forma que ele não achou com Jesus, e da mesma forma que ele não achou uma igreja que tem esse muro, o que ele vai fazer? Ele vai agir de dentro para fora. Amém? É onde entram os desleais. Onde entram os desleais. E quem são essa quinta coluna? Ele diz que a quinta coluna é composta por pessoas desleais, hipócritas, de duas caras, incoerentes e descontentes, que estão dentro de todos os ministérios. Amém? Essa igreja aqui, ela é exemplo sobre essas coisas. Eu acho que todo mundo aqui pode ver, pode imaginar. O ataque, a igreja recebe ataque o tempo inteiro. Quando eu estava estudando essa palavra, eu estava lembrando de alguns ataques que a igreja, eu tenho 7 anos que estou aqui, de alguns ataques exteriores que a igreja levou. Eu coloquei aqui a cobra dentro da igreja, um rapaz que entrou com a cobra dentro da igreja para fazer uma feitiçaria. Aqui, eu estava ali do lado dele, eu vi o documento da igreja. O pastor fez tudo bonitinho aqui, City Hall, e o documento sumiu. Isso são ataques externos. Coloquei aqui ataques físicos. Nossos irmãos, a Mili domingo aqui, quem estava aqui pode ver, antes dela subir aqui, o desespero. Eu, essa semana, minha voz, eu já sou rouco, minha voz começou a subir. A Cris, com um pedaço de plástico na garganta, ela faz a tradução. O irmão John, que está dormindo 2 horas por noite, ou às vezes nem isso. Então, isso são ataques exteriores da igreja. Ataques exteriores, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém? Então, esses ataques não derrubam a igreja, não derrubam a igreja. É tanto que nós estamos aqui com a porta aberta. Eu estou rouco, o pastor mandou os documentos de volta, se eu não me engano. A Cris está melhorando, o irmão John já dormiu melhor. Então, são ataques que a gente supera. Mas esse ataque da quinta coluna, esse ataque é o ataque pior. É a pior estratégia que o inimigo usa. É uma estratégia covarde. Amém? E eu escrevi aqui, mas eles não conseguiu através dos ataques externos. Por isso é que ele usa a quinta coluna, que são pessoas de dentro da igreja, da própria igreja, pessoas desleais. E nós já vimos quem são as pessoas desleais. São compostas por pessoas hipócritas, de duas caras, incoerentes, descontentes, que estão dentro de todo ministério. Amém? E isso é tão sério, irmão, nos dias de hoje. O inimigo é tão astuto. É um inimigo de centenas de anos atrás. Não é um inimigo de 50 anos, 30 anos de idade, centenas de anos atrás. Que às vezes ele usa a própria palavra de Deus. Pessoas que não têm o entendimento, pessoas que lêem um versículo, quer que o pastor faz daquela forma, porque tem que ser daquele jeito. E isso começa a gerar contendas dentro da igreja, a pessoa começa a ficar descontente, começa a ser incoerente, fala uma coisa, faz outra, começa a ser desleal, começa a tornar os trabalhos dos nossos líderes árduo, pesado, sendo que a palavra ensina a gente a fazer o contrário, para que a gente ajude. Amém? E a outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: ele deixa os desleais, ele planta ovos na igreja. Ele planta ovos na igreja. Então, são ovos dessa maneira. Ele é desleal, ele não concorda,
ele é incoerente, descontente, então ele começa a falar com um, ele começa a falar com outro, ele começa a falar com um. Mesmo que ele saia da igreja, porque o Senhor, meu irmão, quando a igreja ora, os descontentes, os desleais aparecem. Amém? Por isso que nós temos que estar sempre em oração, para que a gente possa distinguir quem são essas pessoas. Então eles aparecem. Então quando a igreja está estruturada, quando a igreja tem leais, pessoas leais, não adianta, ele não fica. Ele não fica, porque ele só tem leal. Mas quando ele sai, ele ainda deixa ovos. Ele deixa ovos, porque ele conversou com Pedro, ele conversou com Esdras, ele conversou comigo, ele conversou com Helena. E ele deixa ovos na igreja. Só para você ver, até mesmo quando o desleal ele sai da igreja, ele deixa ovos na igreja. Para você ver que a estratégia do inimigo é uma estratégia muito forte. Amém? De agir de dentro para fora. E a outra coisa que eu queria falar com os irmãos sobre isso é como agir a respeito da quinta coluna. Como agir a respeito da quinta coluna. Acho que eu vou ficar só no segundo mesmo motivo. Como agir a respeito da quinta coluna. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem Provérbios 22:10. Como agir a respeito da quinta coluna. Esse pastor Dag, ele conta uma experiência que ele teve no seu ministério. Ele tinha um pastor que era amigo dele, que era seu braço direito, e ele, só que era um pastor desleal, era um braço direito desleal. Amém? E o Senhor, ele orou, o Senhor mostrou isso para ele, e ele perguntou: Senhor, o que eu faço? Aí o Senhor deu para ele a estratégia como agir com os desleais. Como agir com os desleais. Está aqui a estratégia em Provérbio 22:10. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Misericórdia. Olha o que o Senhor falou com esse pastor. Lança fora ao escarnecedor. Quer dizer, a Bíblia chama o desleal de escarnecedor. A Bíblia falou que ele lança fora. Tira esse pastor, porque ele é desleal. Então, meus irmãos, é muito sério esse assunto. Eu acredito que o Senhor tem colocado isso no coração da pastora Eliane, do pastor Fernando, para a gente estar aprendendo cada vez mais sobre isso. Tem várias etapas esse estudo, que os seminaristas eles falam de partes diferentes daqui do livro. Seria muito interessante se a gente ouvisse todas as partes. Amém? Aqui na igreja, porque isso é um assunto muito sério. Principalmente agora que eu acredito que a nossa igreja, aqui só ficaram os leais, amém? Só ficaram as colunas, para a honra e glória do Senhor, amém? O Senhor está formando aqui um exército de leais, amém? Pessoas de valores, pessoas que vão guardar a outra, que vão guardar o ministério, que vão guardar a visão, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. E eu coloquei aqui, meus irmãos, não priorize a amizade do desleal. Fazendo isso, você ignora a Deus. Por que eu escrevi isso? Porque o desleal, quando ele é descoberto, que ele está descontente mesmo, que ele já não consegue afetar mais, ele já foi descoberto, ele sai. Amém? Só que é duro, meu irmão. Porque você está convivendo com uma pessoa 5, 6 anos, 7 anos, você é amigo da pessoa. Amém? A gente tem uma amizade. Então a pessoa, quando ela sai, além dela deixar ovos, às vezes a gente quer cultivar essa amizade. A gente quer cultivar a amizade do desleal, que não combina. O leal com o desleal. Eu tenho quase certeza que o desleal vai arrastar o leal. Amém? O desleal vai convencer o leal. Porque são coisas que fazem sentido. São coisas que fazem sentido. Eles falam coisas que fazem sentido. Perfeito é só o Senhor. A igreja tem ser humano, tem pessoas. Enquanto tiver pessoas, tem erro. Amém? Então eles vêm com ataques, eles vêm apontando os erros da igreja. O erro do Elis, o meu, do pastor, da pastora. Nós estamos imperfeitos. Perfeito é só o Senhor. Então ele vem com algumas coisas que faz sentido para a gente.
Então eu escrevi aqui, não cultive a amizade com o desleal. Eu, nesse aspecto, particularmente, eu sou um pouco radical. Eu corto, a gente costuma falar, em português, a gente corta pela raiz. Sabe por quê? Porque se eu priorizar a amizade com o desleal, eu estou desprezando a Deus. Porque a palavra do Senhor, nós vimos aqui em Provérbios, que fala para a gente lançar fora o escarnecedor. Amém? E eu escrevi alguns pontos aqui. Aquele que prioriza uma amizade com o desleal, o que acontece com ele? Você será contaminado, perderá o foco. Essas coisas que eu estou falando com vocês, irmãos, isso não está no livro não, isso aqui aconteceu comigo. Amém? Isso aqui aconteceu na minha vida. Perderá o foco, sairá do propósito de Deus, ferirá a santidade de Deus, mais cedo ou mais tarde se tornará como desleal, que eu falei no começo, começará a fazer o que Deus odeia, contendas. Porque aí você passa a concordar com ele. Você passa a concordar com ele, não adianta, meu irmão. Senta numa roda de desleal para você poder ver se você não passa a concordar. Se o ovo não fica plantado na sua mente. Mas por que isso, pai? Isso é verdade. Que injustiça. Por que foi feito dessa forma? Por que não fez dessa? Então o que acontece? A gente acaba saindo do foco. Eu escrevi também, não brinque com o desleal. Não priorize sua amizade. Priorize a Deus sobre todas as coisas. Lança fora o escarnecedor, meu irmão. Lança fora o escarnecedor. Essa igreja aqui, a gente já está cansado dessa luta. A gente precisa de crescer no Senhor, crescer na lealdade, entendeu? Primeiramente a Deus, depois a nossa liderança aqui, depois a visão, que faz parte, liderança e visão faz parte. A gente precisa de crescer estruturado, porque os 7 anos que eu estou aqui, o que eu tenho visto, o diabo atacou essa igreja sempre dessa forma, usando a quinta coluna, de dentro para fora, deixando ovos. Então, meu irmão, não cultive a quinta coluna, não cultive a amizade com a quinta coluna. Amém? E eu escrevi aqui para dar o meu testemunho, mas eu não tenho muito tempo, amém, meus irmãos? Vocês conhecem o meu testemunho? Eu creio que o Senhor me tirou aqui da igreja por um propósito também. Eu precisava de sair um pouco. Eu tenho certeza que eu precisava. Às vezes eu falo com a pastora, eu ia se tornar um câncer na vida dela e dele. Eu precisava de sair. Mas no fundo, foi cultivar a amizade com o desleal. O ovo ficou e frutificou. Amém? Então, hoje, eu posso não concordar com todas as coisas, mas é completamente diferente a minha maneira de pensar. Amém? Sobre essas coisas. E outra coisa, toda oposição contra a igreja é maligna. Se você falar mal da igreja, você está falando da noiva de Cristo. Quando junta o desleal com o leal, o desleal com o desleal, o leal com o leal não. Mas quando junta o desleal com o desleal, o leal com o leal, ele começa a falar da noiva de Cristo. Toda oposição contra a igreja do Senhor é maligna. Meu irmão, você está falando da noiva. Não tem ninguém noivo aqui não, né? Se tivesse alguém noivo aqui, eu ia perguntar, se eu falasse mal da noiva, o que ele faria? Ele ia ficar bravo, amém? Quando eu estava estudando essa parte aqui, o Senhor trouxe na minha mente aquela passagem de Paulo no caminho de Damasco, se eu não estou enganado. O Senhor fala para ele assim, Paulo, por que me persegue? Meus irmãos, se você fala mal da igreja, se você fala mal do pastor, se você fala mal do seu irmão, você está perseguindo a Cristo. Porque você está falando mal da noiva de Cristo. Então aqui, Paulo, por que me persegue? Ele podia falar, por que você está perseguindo eles, Paulo? Eles não têm força contra você. Você tem esse poder todo, né? Ele falou, por que me persegues? Então, é muito sério a deslealdade. Amém? No meio da igreja. Eu creio que isso é um tempo de crescer. Eu, através disso aqui, tem sido uma bênção na minha vida. Eu já tinha lido aqui, mas agora eu voltei estudando. Tem feito uma diferença muito grande na minha vida.
para eu poder crescer, para eu poder ser cada vez uma pessoa leal. Amém? E o terceiro motivo, eu não sei se eu vou passar para o terceiro motivo, falta 15 para as 9, pastores, pode passar? Então eu falo o terceiro motivo e aí eu fecho, aí fica 4 para o ano que vem. Amém? Glória a Deus. É o único dia que eu não quero que o louvor acabe, é esse, meu irmão. É o único dia, eu estou ali, a Laine canta, o pastor canta, mas não tem jeito. Uma hora chega a hora da gente. Ok, o terceiro motivo é para que o amor de Deus encha a igreja. Meus irmãos, isso é muito sério, meu Deus. João 13,35 fala nisso, João 13,35. Vocês podem abrir a Bíblia, pode colocar aqui na... Amém? João 13,35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Meus irmãos, leal com leal se ama. Leal com leal se ama. Amém? E a grande diferença de uma igreja estruturada na sua fidelidade, na sua lealdade, é isso aqui, que nós vamos transmitir o amor do Senhor. Nós vamos fazer com que as pessoas, com que as pessoas, elas se encontram em lugares que a água é tranquila. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Irmãos, as nossas atitudes falam mais alto do que o que sai da nossa boca. Amém? As nossas atitudes. Por isso que ele usou essa passagem aqui de João. Conhecerão que sois meus discípulos. Porque se nós somos desleais, como que nós vamos atrair alguém para a igreja, para o seio da igreja? Porque se há deslealdade, não há amor. Amém? E a única coisa que convence uma pessoa ímpia é o amor do Senhor. Amém? É ele saber que ele realmente é amado. É como o pastor estava falando. Essa geração está corrompida. Eles não conhecem o amor do Senhor. Eles bebem e matam aí dentro de um carro. Eles não conhecem. Eles não conhecem o amor do Senhor. E eu coloquei aqui, meus irmãos, o nosso testemunho fala mais alto. Uma igreja com pessoas leais é uma igreja que ama. A lealdade irá proteger o amor no meio da igreja. Meu irmão, aquele muro que eu falei do princípio, aquele campo de força que eu falei do princípio, ele protege esse amor dentro da igreja. Quando as pessoas entrarem na igreja, que elas chegar, que elas realmente sentir esse amor, elas vão ser impactadas. Elas não vão entrar por uma porta e sair por outra, não. Porque a lealdade, o muro de proteção, está segurando, está retendo esse amor que nós temos um pelo outro. Nós temos pela nossa liderança. Amém? E a unidade da igreja será protegida também. A unidade da igreja, nós vamos ser cada vez mais unidos através da lealdade. Não vai haver desunião, meu irmão. A gente vai estar pronto para proteger um ao outro. Meu irmão, dessa forma o diabo não tem como agir. Dessa forma a igreja rompe, porque o diabo não tem como agir. Amém? O interessante é que eu tinha que ler várias coisas no livro e eu não li nada ainda. E já até passou. Mas eu quero ler um aspecto aqui do terceiro motivo. O terceiro motivo é para que o amor de Deus encha a igreja. Amém? O terceiro motivo, para que o amor de Deus encha a igreja. E aqui ele fala: as ovelhas só bebem em águas tranquilas. Amém? A ovelha mesmo, o animal mesmo, não falando de ovelha, né? No sentido aqui conotativo, mas a ovelha mesmo, quando ela vai tomar água, se a água estiver em movimento, ela não bebe. Por que ela não bebe? Porque pode ter um jacaré, um crocodilo. Então a ovelha mesmo, animal, ela só bebe se a água estiver bem tranquila. Então, nós, como ovelhas aqui do Senhor, nós só vamos beber do que sai do altar se as águas estiverem tranquilas. Se há lealdade no corpo de Cristo. Se há lealdade no corpo de Cristo, há amor. A gente não tem que se preocupar. Se há deslealdade, a gente começa a julgar. Se há deslealdade, a gente está sentado lá atrás e o pastor está aqui pregando e a gente está julgando as palavras que ele está falando. Se ele fez uma brincadeira, a gente julga. Por quê? Porque há deslealdade, a pessoa plantando ovos dentro da igreja. Pastor, isso.
pastor Aquilo, a pregação dessa forma. A Bíblia não diz assim. Então, isso tira o amor do nosso meio. Então, isso tira a tranquilidade. Então, ele trouxe aqui para o físico. A ovelha não vai beber no água que ela está em movimento. E o mesmo, nós como ovelha, nós não vamos beber. Isso é a pura realidade. Porque quando a igreja está em guerra, está com a quinta coluna dentro da igreja, que é os desleais, a gente não consegue beber em paz. A gente não consegue chegar num culto e ouvir a palavra de Deus e sair em paz. Amém? Isso é o terceiro motivo. E eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Faltam 10 minutos para as 9. Então nós falamos de 3 motivos. Eu gostaria só de repetir com os irmãos. Teria mais 4 motivos para a gente estar falando. Amém? O porquê a importância de estudar a lealdade e deslealdade. O primeiro motivo é a lealdade. É a principal qualificação de todos os ministros. Então, nós principalmente que estamos no seminário, eu acredito que o Senhor, não só nós que estamos no seminário, mas eu acredito que o Senhor tem um ministério para cada um de nós. Amém? Eu sei que a pessoa que chega, ela já não chega de cara com o ministério, essas coisas, mas o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Isso é inevitável. Todos nós temos um chamado na casa do Senhor. Então, como líderes, talvez daqui a uns anos, a gente possa entender esse número 1 aqui. Se a gente tiver de algum dia escolher algum líder, se a gente tiver de confiar em alguém como líder de algum ministério, a característica principal dele é leal. E o segundo motivo, por que estudar lealdade? Para lutar contra a quinta coluna. Irmão, a gente entendendo de lealdade, deslealdade, a gente consegue lutar contra a quinta coluna. Essa parte que eu estou dando é diferente da parte que as irmãs lhe deu, que fala as características dos desleais. Eu falei aqui descontente, mas eles vão mais profundo. Então você consegue detectar os desleais na igreja. Amém? E o terceiro motivo é para que o amor de Deus encha a igreja. Amém? A gente vai chegar lá, a gente não vai chegar não, a gente já está lá. Amém? Porque eu tenho comentado com os irmãos, com a pastora, com a Cris, eu falo demais. Eu nunca voltei para casa, às vezes eu volto para casa do culto, uma alegria tão grande no meu coração. Às vezes eu não sabia me expressar aqui, mas uma alegria tão grande, um gozo tão grande dentro de mim, porque eu consigo olhar para os irmãos, consigo ver lealdade, consigo ver clareza, consigo ver honestidade. Não importa se ficou 5, se ficou 10, mas aqui ficou um exército de leais. Amém? O ministério do Senhor, ele contou com 12 pessoas. Amém? Até no ministério do Senhor existiu a quinta coluna. Até no ministério de Jesus, que foi Judas. O diabo tentou ele quando ele foi para o deserto, quando o Espírito Santo levou ele para o deserto. Não foi isso? Atacou por fora e não teve êxito. Mas depois o diabo usou dentro, usou Judas. Amém? Mas ele contou com 12 leais. Aqui nós somos mais do que 12. Ele contou com 12 leais que a palavra deles, a fidelidade deles fala até hoje. O ministério de Jesus fala até hoje. Porque ele contou com 12 leais. E aqui nós temos muito mais. A palavra de Deus fala que nós faríamos obras maiores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus por essa igreja, por cada um de nós, pelo que o Senhor tem feito no meio. Isso aqui não me preocupa. Cadeira vazia não me... Isso não me afeta. Eu sei que o Senhor está formando aqui pessoas escrituradas. Amém? Líderes com excelência. Amém? O Senhor ele não desampara. Aquelas portas estão abertas. O Senhor está neste lugar. O Senhor continua fazendo milagres na minha vida, na vida dos pastores, na vida dos irmãos. Amém? O Senhor continua trabalhando, meus irmãos. O Senhor está com a gente. A palavra de Deus fala, se eu não me engano, na parte B do último versículo de Mateus, fala que Ele estaria com nós até os últimos dias. Meus irmãos, o Senhor está com você até os últimos dias. Pastor
Até os últimos dias. O Senhor está de ontem. Até os últimos dias Ele estará com nós. Amém? Nós não vamos ser uma igreja de desamparados. Nós somos uma igreja, um exército de leais. Amém? Nós vamos abalar o inferno. Aquelas portas vão permanecer abertas. O Senhor na semana do jejum, Ele me deu uma palavra. Eu não quis falar aqui na frente quando a Cristina estava falando. Se eu não me engano é Ruth 10, Ruth 4, 10, se eu não me engano, ou 14, que fala que se a ajuda não vier de um lugar, ela vai vir pelo outro. Se a ajuda não sair de um lugar, ela vai sair do outro. A gente não precisa se preocupar. O Senhor, Ele é fiel, Ele é o maior leal. Amém? Então a ajuda para nós vai sair, meus irmãos. A gente não tem que desanimar, amém? No nome de Jesus. Eu gostaria de orar, amém? Eu gostaria de orar com os irmãos. Eu gostaria que a pastora orasse para a gente, amém, pastora? Porque o pastor, ele tá traduzindo. Ou se o pastor quiser vir e orar em inglês, amém? O que você acha melhor, pastor? O senhor vem? Amém, amém. Eu gostaria que o pastor orasse por nós, meus irmãos. Porque a deslealdade, ela não vai atacar a gente mais. A quinta coluna não vai atacar a gente mais, amém? O Senhor está com a gente. O Senhor é nosso braço direito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Está entregue, meu irmão. Ficou 4 pontos to next year. 4 points to next year, right? Glória a Deus. Fique de pé. Let's stand up. I'm going to pray in English, but everybody will understand. Amen. The devil, as we learn, every attempt of the devil is to destroy the church. So we need to not take it lightly. You've seen the impact of it. Nobody's strong enough. Nobody's strong enough to resist the scorner. I've seen time and time again. People don't understand some of the things that come out of the altar. I remember sometime last year I was here preaching about the rotten fruit. Maybe most of you guys don't even remember that message. But in that message spoke about how a rotten fruit, when it has contact with another fruit, it starts making that other fruit rotten quicker. And that's how it is. The flesh, the spirit works through the seed of the Word of God, amen? But the flesh works through close proximity. The closer we are to an unfaithful person, the more we're going to be unfaithful. I had a person that talked to me. I knew a man of God, a man who used to be used by God mightily in the music ministry. And that man today, his family, he's divorced. Why? Because his wife started hanging out with somebody who was disloyal, who was unfaithful. And guess what? Soon enough, that his wife cheated on him because she was hanging out with people who were unfaithful, disloyal. So disloyalty is pretty serious, and we can't take it lightly. It's better to lose a friendship than to lose the will of God in your life. Sometimes we talk to people and we realize how much people are affected by a lie that was said by somebody else, that they never had the courage to find out what the truth really was. So we need to really, and once a lie is spoken, you always think, is that true? Did that really happen? And then the flesh has a great time. Just think, hey, did that really happen? Is the pastor all that? Is the Pastor Leone all that? Nah, I don't think so. And then you start like doubting the will of God for your life. How many people understand that? How many loyal people we have in the house? By God's grace we are, amen? So let's pray together. Heavenly Father, in Jesus' name, Lord, we stand here tonight, God, as your church, bought by your blood, saved by grace. Lord, we are surrounded by such a great cloud of witnesses, God. And Father, we lay down, God. We lay down friendships who are disloyal. We lay down allegiances with people who are disloyal. Father, we lay down
Lord, any lie, any comment, any argument, we cast it down. We take it captive to the obedience of Christ. Father, we declare by your grace, God, this church is faithful to you, faithful to your word, that we are faithful to our families, faithful to our leaders, faithful to the church, faithful, Lord, to the authorities that you have put in our hearts, in our lives, God, faithful to our families, God, faithful to our pastors, God, faithful, God, loyal, God. We declare, and Father, I pray, God, for spiritual discernment. God, I pray for spiritual discernment. God. Help us see with vision, spiritual vision, God. Keep us away from the bad, the rotten fruit, God. Keep us protected, God. Protecting our hearts, God. Protecting our ears, God. Protecting our minds, God. Lord, we lift up your name that's the name above all names. Lord, we declare this church belongs to you, God. This is your work. We're just workers under your leadership, God. Give us the grace and the wisdom to do it. In Jesus' name, amen. Let us say grace and peace. Grace. Oh, yes. Yes. Thank you for reminding me. Let's also pray for Millie and Renata's father, who is who's ill as well. Father, in the name of Jesus, Lord, I just bring up our sister Millie to you right now. Lord, Father, I thank you for protecting her from greater harm. Thank you that she has been protected by you, God. I know that none of this, Lord, catches you by surprise. And we ask for a visitation, Lord, of your power, your healing power into her life, God. Lord, I pray that, Lord, that the strategies of the enemy, Lord, against Millie will be destroyed, God. That no weapon formed against her will prosper, God. Lord, and every tongue that rises up against her shall be shown to be in the wrong, God. I pray right now for her health. I pray that it will improve. I pray, Father, for your touch, your healing touch in Millie's life, God. Lord, I pray for your restoration to Millie from the inside out, God. Lord, visit her right now, God, in that hospital. Lord, bring her your healing, your touch, your power. Lord, by your grace and your strength, fulfill your calling in Millie's life, Lord, as you have started already. Continue doing that, God. We ask in Jesus' name. We also pray for Renata's father, Lord. I pray for his medical condition, Father, will be, Lord, we ask, God, for your healing for him, Father. We ask that you will be glorified in this situation. Lord, bring glory to your name, God. Be glorified, Lord. Father, I pray that he will be closer to you. I pray that he will know you more than he's ever known you, God. I pray that you touch him, heal him, God. Begin something new in his life, God. In Jesus' name we pray. Amen. And the church just says, amen. Let's say together, grace and peace. Grace and peace through our Lord and Savior, Jesus Christ. God bless you guys. Hurry. Really just take it out. Can we, like